Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindo a mais um Porque Sim Não É a Resposta, o primeiro da semana, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar desta tendência de vestir os irmãos de igual, mas também desta nova moda em que pais e filhos usam roupas muito semelhantes. Olá, Eduardo, boa tarde. Olá, Judita, olá, Bruno. Olá, Eduardo. Isto é uma moda passageira? Eu acho que é uma usando todo o seu conhecimento nas tendências mais recentes. Não terei esse conhecimento nas tendências mais recentes, mas tenho alguns quilómetros de rodagem e esta moda às vezes vai e volta e é normal que seja assim. Não, eu acho que é ternurento que a determinada altura um bebê tenha uns ténis de uma determinada marca e o pai, por hipótese, tenha uns idênticos. E, portanto, há aqui uma certa cumplicidade que se traduz desta maneira e isso é manifestamente ternurento para um dos pais e, naturalmente, para um dos filhos. O mesmo se passa, por vezes, entre irmãos, que não é por aí que, de alguma forma, eles se constipam. Já em relação aos gêmeos, eu costumo pôr muitas reticências nisto tudo. Mas era com os gêmeos que essa moda estava mais instituída. Todos nos lembramos de gêmeos que andaram connosco na escola e que se vestiam de igual. Sim, claro. Meticulosamente instituído. E isso não é bom para a afirmação da individualidade de cada um? Não é mesmo. Eu costumo dizer que quando há gêmeos é ótimo que os pais os tentem, dentro do que é razoável, separar o mais possível. Se anda um numa turma, veja que isto depois em termos de logística não é nada fácil. O outro era ótimo que andasse numa outra turma, porventura noutros colégios. Se um gosta de futebol, porque não o outro jogar basquete, e assim sucessivamente, porque, de facto, esta ideia de que eles são gêmeos durante 9 meses, e são-no, e depois são gêmeos para sempre, com toda a gente a aproximá-los muito a ponto de eles parecerem muito confundidos um no outro, tão confundidos, que às vezes se dão ao luxo, nessas circunstâncias, de um ir fazer os exames do outro e vice-versa, consoante as disciplinas em que é mais capaz. Já não se fala em namoros, por muito que essas histórias às vezes também aconteçam. E, portanto, nesses registros eu não acho que tragam uma mais-valia, assim, por aí além. Porquê? Porque todos nós conhecemos gêmeos e por mais que eles sejam gêmeos, um nasce primeiro do que o outro, inevitavelmente, eu acho que é muito bom que eles possam ter um caminho, que possa ser um caminho tão individual quanto é possível. Estas coisas muito misturadas, muito confundidas, a determinada altura faz com que eles se vivam muito fechados naquela bolha, muito um para o outro e pouco em relação a terceiros, e haja um que, por mais que se vista de igual, é oficialmente o despachado, oficialmente o inteligente, etc, 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 e outro mais tímido, mais fechado sobre si próprio, etc. Isto, às vezes, são rótulos que se pegam e se vão ali prolongando pela vida fora, e isso, sim, enviesa muito mais o crescimento
do que outra coisa qualquer. Mas no outro registro, ou seja, que não o dos gêmeos, esta tendência é prática para o dia-a-dia ou é só uma coisa para sessões fotográficas especiais? Prática para o dia-a-dia tenho dúvidas. Até por isto, porque nós estamos a partir do pressuposto que os pais, quando entendem comprar roupa idêntica, igual, para filhos de diversas idades, que os filhos vão aceitar isso de braços abertos. Admito que num primeiro momento possam achar graça. Já tenho dúvidas que a seguir sejam os maiores entusiastas destas coisas, porque aquilo que um acha que tem piada, o outro, às vezes só por uma questão de princípio, entende que não tem graça absolutamente nenhuma. Para as fotografias fica bem, para episódios muito circunscritos, não é por aí que de alguma forma eles se extraviam, fazendo disto uma prática mais ou menos regular. Admito que possa ser escorregadio, mas lá está. Os pais nem precisam de se preocupar, porque os filhos, que têm um gosto muito mais educado do que à primeira vista pode parecer, mesmo quando são pequeninos, encarregam-se de pôr os pontos nos is e de aprovar ou rejeitar aquilo que os pais, num primeiro momento, entendiam que era um mimo delicioso quando se trata de ver filhos diferentes vestidos de igual. Mas as crianças acham graça ver o pai ou a mãe com roupa semelhante? Acham imensa graça. Aí o campeonato é outro, Tito. Não, acham imensa graça. Porque aos olhos de uma criança ter uma t-shirt ou umas sapatilhas iguais às do pai é qualquer coisa do domínio da promoção, mais ou menos literal. Caso não tenham reparado, por mais que eu seja pequenino, sou igual a ele, o mesmo se passa em relação à mãe. E, portanto, nisso eu não tenho dúvidas nenhumas, que acham muita graça. Claro, volto a dizer, os pais entendem que isto tem piada, e tem, num primeiro momento, mas que os pais não tenham a ilusão de que depois os filhos compram a ideia com esta frequência toda e sempre de braços abertos, e episodicamente tem imensa graça, sem dúvida, e os filhos assumem com um orgulho absolutamente indisfarçável, os pais também, porque os pais babam-se para estas pequenas particularidades, porque no fundo é quase uma outra forma de dizerem, bom, ele ou ela não só é parecido ou parecida comigo por fora, como de repente nestes pormenores puxa ao pai ou puxa à mãe, e isso, como sabem, em relação aos pais faz toda a diferença. Mas até que idade é que as crianças acham graça mesmo a isso? Dito. Quando são pequeninos, ponha isso na equação. À medida que vão ficando mais espigadotes, ali dos 6 para os 8, admito que eles já não achem toda a graça do mundo. Depois dos 10, eu sou quase obrigado a desejar boa sorte aos pais que entendem ser capazes de seduzir uma criança para este tipo de coisas, porque eles aí começam a ter um gosto muito refinado e entendem que as particularidades do vestuário ou de calçado de um filho não têm muito a ver com aquilo que se passa com um pai, até às vezes acham mal. É quase como se um pai quisesse estar a pôr-se em bicos de pés e a fazer de conta que é mais novo e mais para a frente do que eles, os filhos, acham que os pais acabam por ser. E isso acontece muitas vezes, Eduardo, já numa fase mais avançada, quando os filhos já estão na adolescência, os pais têm aqueles surtos de juventude e que querem se vestir como os filhos se vestem. Como é que isso é visto pelos filhos? Com muitas reticências. Com muita vergonha? Com muita vergonha. E quase como se aquilo fosse interpretado como um breve surto de Alzheimer quando o pai ou a mãe são muito jovens, e não seria suposto que eles estivessem. Mas note, os pais, todos os pais, de uma forma mais ou menos subtil, acabam por fazer isto. E é muito engraçado que o façam, porque à boleia da forma como vão aligeirando o visual,
Veja a forma como os ténis vieram dos adolescentes para os adultos, sobretudo nessa tendência. Os jeans, a mesma coisa, ou seja, os pais vão arejando o visual, muitas vezes com as tendências que os filhos trazem para casa. Às vezes os pais assumem-no de forma aberta e os filhos não acham graça absolutamente nenhuma, porque entendem que os pais não têm que andar vestidos de forma pesadona, mas darem ali uma reviravolta tão significativa no visual. É quase como se os pais não estivessem a aceitar a sua idade e estivessem a querer ser adolescentes fora de tempo, tirando alguns exemplos de pais que fazem rigorosamente assim e que tentam ser um bocadinho adolescentes na maneira como vestem, ou pelo menos usam vestuário numa atitude do género "o tempo volta para trás". A maior parte dos pais vão matizando a maneira de vestir com algumas das manifestações que os filhos lhes trazem e não vem daí mal, antes pelo contrário, é assim que as gerações comunicam e se educam mutuamente. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e a ouvir-nos tanto nas plataformas habituais de podcast, como também em observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Um abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.